Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com Chicago. Foi um dia de queda até expressiva, em torno de 20 pontos ali nos principais vencimentos, numa semana em que o mercado tentou se consolidar acima ali dos 12 dólares por bushel. Nas últimas duas sessões a gente viu o mercado brigando por esse patamar de preço, mas hoje não deu conta de se sustentar acima desse nível não. Vamos entender o que está acontecendo e quem traz mais detalhes para a gente é Vitor Martins, lá da Amios. Seja bem-vindo, doutor Vitor. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender um pouquinho essa dinâmica de precificação. O mercado estava de olho nessa consolidação acima dos 12 dólares por bushel. Não deu, Vitor. Parece que hoje tivemos aí um movimento negativo. Isso muda essa expectativa em relação à continuidade de alta de preços? Foi só um movimento pontual? Enfim, o que aconteceu que o mercado aí trabalhou e encerrou com quedas de quase 20 pontos aí nos principais vencimentos, Vitor? Olá, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Uma boa sexta-feira a todos. Realmente, Alexandre, é mais um dia aí, mais um capítulo, né, de volatilidade para o complexo soja, para os grãos como um todo. Dessa sexta-feira aí, grande realização de lucros por parte dos fundos, devolvendo grande parte dos ganhos auferidos ao longo da semana, porém, né, com algumas ressalvas, né, algumas melhoras e alguns indicadores aí técnicos na formação de preço da soja. E, claro, né, vamos discutir um pouco aí também do que esperar aí para os próximos dias. Muito bem. Bom, vamos lá, vamos entender o que vem pela frente. Mas antes de entender o que vem pela frente, conta pra gente o que aconteceu. Por que o mercado caiu tanto hoje, Vitor? Perfeito, Alexandre. Hoje nós tivemos, eu diria, que um dos últimos capítulos, né, de toda o arco narrativo chamado Clima e Safra América do Sul. Então, o mercado já começa a se preparar, a virar a chave para os fundamentos de oferta, sobretudo do hemisfério norte, tá? Então, nos Estados Unidos já estão entrando na primavera, aqui oficialmente entramos no outono. Tem algumas mudanças significativas aí de transição para julho, de El Niño para Laninha. Então, o mercado vai começar a olhar mais as condições de todos os drivers de oferta da América do Norte, tá? E aqui no Brasil, gradualmente focando mais no quesito de execução e demanda local. E claro, né, quesito farm selling, todos os fundamentos do lado do produtor, e o foco vai ser mais para o milho, né? Mas, como último capítulo, em termos de fundamento do lado da oferta, essa semana nós tivemos a Argentina como foco central das atenções pelo mercado, tá? No começo da semana, Alexandre, ganhou-se, a soja aí buscou máximas de 2 meses, forte cobertura de posições vendidas pelos fundos, né? É um movimento que nós vínhamos já conversando lá atrás, em primeira mão, inclusive, nós conversamos, né, sobre esse eventual movimento aqui no Notícias Agrícolas no começo do mês, lá no dia 8 de março, que era um desajuste por parte dos fundos em uma posição excessivamente vendida no complexo soja e que, né, com todas as sazonalidades a vir para o mercado, seria iminente um ajuste dessa posição, né, um recalibramento por parte dos fundos em readicionar posições compradas, no caso, e diminuir as posições vendidas que estavam, né, e ainda estão pairando em níveis recordes de posição vendida pelos fundos. Os fundos, desde o do nosso último encontro, Alexander, compraram mais de 2 milhões de toneladas, equivalente à soja, algo próximo de 15 mil contratos, porém continuam vendidos em uma equivalência de mais de 24 milhões de toneladas na soja. Essa semana, grande parte do gatilho de recompra de posições vendidas por parte dos fundos foi, né, as hostilidades, o clima hostil, sobretudo para a Argentina, toda a América do Sul, mas olhando mais ainda para o extremo sul, para a Argentina e no Rio Grande. Na Argentina, nós tivemos essa semana, Alexandre, tempestades muito substantivas,
atingindo grande parte das lavouras produtivas de Buenos Aires e Córdoba. Buenos Aires representa mais um terço de toda a produção argentina, e isso colocou-se um prêmio de risco, sobretudo no farelo, que é um principal commodity de exportação por parte da Argentina, e que, claro, né, embalou e levou todo um fortalecimento da soja grão. Então, isso foi um movimento que levou até a metade dessa semana de, né, alcance de novas máximas para a soja. O clima hostil na Argentina e os fundos recomprando posições. Quando a gente fala de clima hostil, estamos falando de algumas regiões na província de Buenos Aires que teve um acumulado diário em apenas um único dia observado de mais de 300 milímetros de chuva. Ok? Então, estamos falando ali de lavouras que foram inundadas. A própria Bolsa de Rosário emitiu ali um alerta que isso poderia trazer danos, né, para a lavoura de soja que está em fase final de desenvolvimento vegetativo, aí de enchimento de grãos. O mercado adicionou todo esse prêmio de risco e ontem, né, nós já tivemos dois fundamentos que fez um gatilho de realização e subtração desse prêmio de risco outrora adicionado nos fundos, que foi a manutenção da produção, da estimativa de produção de soja por parte da Bolsa de Cereais. Ela cortou 2 milhões de toneladas na produção de milho, saindo de 56 para 54 milhões de toneladas, e para a soja manteve inalterada, né, ali em 52 milhões de toneladas e meio. Ok, isso foi uma frustração para o mercado, que esperava um corte na produção de safra da soja argentina, certo? E claro, esse foi um dos fundamentos que fez com que os fundos, que se a gente for observar para a soja no noturno, né, de anteontem, buscou ali máximas chegou a subir mais de 15 centos por bushel no noturno, o mercado devolveu todo ao longo do diurno e fechou estável, somente com essa quesito de não corte na produção da safra de soja da Argentina. E hoje, o gatilho de venda de renovar mínimas e devolver quase todos os ganhos acumulados na semana, auferidos na semana, foi a mudança dos modelos. Então, a gente for observar o modelo americano e o modelo europeu, eles convergem num padrão mais quente, mas principalmente mais seco para grande parte do Paraguai e da Argentina, colocando, retirando, né, subtraindo esse prêmio de risco de possível atraso na colheita de soja da Argentina. Um atraso que também reflete no Brasil e no Rio Grande do Sul, se a gente for observar, está bem atrasada a colheita de soja no Rio Grande do Sul, mas o foco era justamente na Argentina. Com essa mudança nos mapas, Alexander, o que se interpretou? Que a Argentina vai conseguir, né, os trabalhos de campo e o progresso de colheita na Argentina não vai ter muitos problemas, né? Vai ter um progresso dentro da normalidade e, claro, né, de uma produção, de uma safra cheia, uma produção que não foi inalterada como outrora estimado pelos analistas. Bom, então, basicamente e resumindo as questões, a gente tem aí um movimento negativo em Chicago, baseado nessa frustração dos números da safra lá na Argentina e a possibilidade de avanço da colheita por lá, mas temos também um olho no que vai acontecer a partir de agora com os números lá da safra americana. Semana que vem tem os relatórios do USDA, são o relatório trimestral de estoque e o relatório de área plantada por lá. Até lá, Vitor, qual o comportamento que a gente pode esperar do mercado? E, enfim, chegamos ao fim daquele movimento de alta que se esboçou aí em função das vendas e reposicionamento dos fundos? Bom, Alexander, o mercado, como a gente sempre fala, é uma máquina de processamento de informação e risco. Então, quando a gente fala em informação, são desde rumores, expectativas de dados oficiais, né, com o que a gente espera agora para a próxima semana. Então, o mercado, ele, né, ao passo, né, e ao, ao bel prazer de novas informações, adições de novas informações, o mercado vai reajustando posição. Como a gente falou, uma máquina de processamento de informação e riscos, né? Então, lá atrás, grande parte das informações que tínhamos eram um certo pessimismo acerca do programa americano, tinha muitos rumores no mercado de washouts por parte
de soja americana, né, shots da China com soja americana, cancelamentos que não ocorreram, o mercado, né, travou mínimos e teve uma alta, uma recuperação significativa, com a não concretização, né, desses rumores, e agora o mercado, ele, claro, ele entra também numa nova fase de especulação, que já se iniciou essa semana e que deve se acentuar até o próximo dia 28, né, na próxima semana, que vai ser acerca do tamanho da área de plantio de soja e milho e trigo, né, e, enfim, demais commodities agrícolas nos Estados Unidos, e que é a primeira revisão por parte do USDA a nível produtor, né, com uma pesquisa realmente levada a campo, né, um survey que os produtores participam ativamente nessa tomada de decisão, depois da definição do preço de seguros às lavouras, né, depois toda a definição do rendimento econômico de cada lavoura, e que hoje, claro, né, dado todo o spread entre a cultura entre milho e soja, financia o aumento de área de soja, né? O spread fechou acima de 2,5, o que né, aumenta proporcionalmente na rotação da cultura o aumento da área de soja. O mercado espera que seja um aumento, Alexander, na ordem ali de 2,5 a 3 milhões de acres, tá? E de um aumento de área para soja e uma redução para o milho também nessa ordem ali de 1,5 milhão a 2. O que pode acontecer ocorrer esse aumento na área de soja, mas não nessa dimensão de 3 milhões de acres. Ok? O que pode, um aumento inferior a 3 milhões de acres é o suficiente para nós termos uma continuidade desse movimento de recompra de posições vendidas por parte dos fundos. Ao passo que, no macro, os fundamentos mostram um cenário mais otimista, né, após a reunião do Banco Central Americano, né, o dólar renovou mínimas aí de mais de 30 dias, o índice dólar, né, renovou mínimas aí de mais de 30 dias, o que, de certa forma, traz maior competitividade das exportações americanas no cenário global, sobretudo para a safra 24-25, que está extremamente atrasada. Tá? Estava dando uma olhada aqui, Alexandre, nos dados hoje, né, o total de soja americana 24-25 comprometida a termo, né, ou seja, o volume de soja comprometida na exportação para a safra nova 24-25, ele não passa de 350 mil toneladas. Tá? É o pior início de uma pré-temporada, né, de uma safra nova nos Estados Unidos dos últimos 17 anos. Então, isso leva o quê? O mercado, do lado da demanda, ainda tem mais a ser nutrido, vai precisar de mais input. Essa semana nós tivemos, né, vendas aí de mais de 125 mil toneladas, pelo que eu observei, de safra 24-25, isso foi confirmado pelo USDA, para destinos desconhecidos, mas que em grande parte da maioria é para a China, né, mais de 2/3 das vendas é para a China. Então já saiu, já está se construindo esse programa de exportação americano 24-25, mas ainda é cedo para falar disso. O cenário está caminhando para se tornar propício, porque o Brasil está encarecendo o custo de frete China rapidamente, né? Os prêmios hoje para julho atingiram as máximas de um ano. Nós tivemos hoje o prêmio ofertado a 20 centavos por bushel acima de Chicago, positivo os prêmios da soja. É a primeira vez que o prêmio da soja aqui, FOB Paranaguá, olhando o Brasil, ele se torna positivo, né, acima de Chicago, pela primeira vez na temporada. A última vez que esteve nesse patamar ali de 20 acima foi no dia 15 de março de 2023. De lá para cá, os fundos entraram numa espiral negativa de pressão, certo? E claro, a soja brasileira se encarecendo rapidamente no Brasil. Obviamente, o nosso programa de exportação vai ter um pico mais cedo, né, um pico sazonal mais cedo, que usualmente ocorre em junho e julho. Esse ano pode ser antecipado, e o mercado, a China, no caso, virá a chave mais rápido para os Estados Unidos. E claro, esse é um fundamento que tende a trazer nova cobertura de posições vendidas, ao passo que se vai construindo o balanço de oferta e demanda safra nova americana. Porém, é algo que ainda teríamos que aguardar, né? Esperar para ver. Mas o que temos no curto prazo do lado da oferta, semana que vem a definição vai ser uma nova modelagem do balanço de oferta e demanda dos Estados Unidos para a safra 24-25. Tá? E se não tivermos um aumento de área que é estimado hoje pelo USDA, que com certo até otimismo,
definido lá no relatório do USA, lá de fevereiro, no Fórum do USA, Alexandre, nós teremos aí um mercado climático mais cedo nos Estados Unidos. Nós teremos aí um novo capítulo de volatilidade para os mercados, para as commodities agrícolas, sobretudo para o milho e para a soja, que vai ser as condições pré-plantio no meio oeste americano, que para o milho já não estão boas. O monitor da seca já trouxe pelo menos 2/3 da área de Iowa em condições de seca, o que é péssimo para o início de pré-plantio, porque já como, né, os solos americanos vão entrar na primavera e adentrar o início de pré-plantio com baixa umidade do solo e reserva hídrica, o que é péssimo para o início de temporada. Muito bem. Vitor, tem perguntas chegando, uma delas é do Fernando Ehlers. Vamos falar um pouco de percentual de soja colhida até agora no Brasil e qual a média de produção até o momento? Você consegue trazer esses números atualizados para o Fernando, Vitor? Claro, claro. O que a gente tem observado realmente, né, hoje já passa de, vamos considerar ali, de 66, 70% colhido, mas com um final de semana e com um clima mais seco que nós tivemos ao longo dessa semana no Centro-Oeste, já acelerou-se muito, né? Sobretudo no Goiás, no Mato Grosso já está virtualmente concluído, né, a colheita. Milho, o plantio do milho safrinha já está concluído. O único ponto que continua a trazer uma certa lentidão, uma letargia no progresso de colheita no Brasil é a safra do Rio Grande do Sul. Se a gente for considerar, essa semana, né, o Emater já soltou, né, estimativas de colheita, que está apenas 3, oficialmente 3% colhido a nível estadual, mas na prática pode considerar 3 a 5%. O que né, demonstra aí um atraso em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nesse mesmo período do ano passado, o Rio Grande do Sul já tinha colhido aí mais de 22, 23% a sua safra, e na média de 5 anos, algo perto de 19%. Esses são dados da Emater. Certamente vai ser muito importante um progresso maior agora na colheita no Rio Grande do Sul, que é hoje, né, vai ser um dos principais produtores de soja do Brasil, né, se não o maior. E isso nós vamos saber agora a nível campo. Mas a questão é que o comportamento dos bases internos, o fortalecimento rápido dos prêmios já mostra que talvez essas produtividades outrora estimadas aí pela Conab, e claro, toda essa diferença de dimensão de produção para o USA vai ter que ser revista, né? Então, hoje, se você for considerar da estimativa do USDA para a estimativa da Conab, nós falamos mais de uma diferença histórica de 8,5 milhões de toneladas. Ok? Esse ajuste de realidade a mercado vai ser observado ao passo que nós tivermos ali pelo menos mais de 1/3 da colheita do Rio Grande do Sul colhido. Tá? Mas o que tudo indica ainda existe espaço para novos cortes na estimativa de produção por parte da Conab. Ok? E isso é algo que vai certamente se tornar mais claro à medida que o progresso de colheita no Rio Grande do Sul toma ritmo. E é algo que a gente espera aí que vai ocorrer agora nas próximas semanas. Muito bem. O Luiz Carlos Leite está dando a opinião dele sobre o que vai acontecer com a soja. Segundo ele, a soja vai subir de 20 a 25% até julho, com outras commodities. O Luiz Carlos Leite diz que a quebra no Brasil vai ser de 30%. Enfim, será que tem toda essa perspectiva de alta mesmo aí para a soja? Depende de uma mudança de cenário também, principalmente lá nos Estados Unidos, né, Vitor? Exatamente, Alexander. Vamos lembrar, né? Os fundos estão pairando aí nas maiores posições vendidas da história, em a equivalência a toneladas, os fundos estão vendidos em mais de 24 milhões de toneladas. Se a gente for considerar, isso equivale a 3 vezes o estoque final americano estimado pelo USDA agora, para o término da temporada em setembro, em agosto. Tá? Então, é um mercado, como a gente falou, é um mercado muito suscetível a né, um rápido gatilho de recompra de posição por parte dos fundos, em detrimento de, agora, fundamentos do lado da oferta.
Então, nós temos uma simetria, né? Ao passo que o USDA revisou, né, toda a demanda chinesa em seu último relatório, com recorde histórico de demanda de soja pela China. Foi o maior ajuste mensal, Alexander, dos últimos 4 anos. Se você for considerar somente para entre safra 23, 24, o USDA ele aumentou mais de 3 milhões de toneladas a demanda chinesa para a temporada 23, 24. Porém, o ajuste e a revisão da safra 22, 23 foi de mesma proporção, foi até superior, foi de 3 milhões e 600 mil toneladas. Então, se você for somar a revisão que o USDA fez na demanda China, somando a safra 22, 23 a safra 23, 24, nós tivemos um aumento na demanda de soja pela China em torno de 6 milhões e 500 mil toneladas. Isso é muito significativo, Alexandre. É algo que o USA não tinha feito esse tipo de revisão, essa elevação na demanda chinesa em duas safras, tá? Olhando tanto do lado de safra nova, a safra atual, 23, 24, como também, né, a safra velha, a safra anterior, 22, 23. O USA revisou pela primeira vez nos últimos 4 anos. Então, é um momento, é um movimento que mostra que ao contrário de todas as expectativas pessimistas, de washout, de todos os rumores de mercado, não é algo que está se revelando no dia a dia. A China está curta de estoque de soja, os estoques de farelo da China caíram mais de 50% desde o pico de janeiro, então não tem nem em torno de 435 mil toneladas de farelo de soja na China. A demanda, né, de consumo pelas fábricas de rações está se aquecendo rapidamente, as margens de trabalhamentos estão extremamente positivas e a China ela vai ter que virar a chave mais rápido para os Estados Unidos, porque no Brasil essa soja, Alexandre, ela vai ser carregada porque é um incentivo que o mercado tem e é um incentivo que o mercado acena ao produtor rural, né? Segure a soja, pois na rolagem, no carrego dessa soja, você vai ter um ganho econômico, tanto olhando a estrutura termo de Chicago, mas principalmente a estrutura termo dos prêmios. Então, se a gente for considerar hoje, Alexandre, Sorriso, tá? Preço da soja spot hoje em Sorriso. A queda de Chicago hoje, vamos falar que pela paridade de exportação, o preço justo seria algo próximo a 105, R$ 107 por saco, vamos considerar. O câmbio hoje deu uma equilibrada, o câmbio subindo, né, o dólar, aí o dólar acima de R$ 5, isso anula parte da queda de Chicago, ao passo que os prêmios hoje dispararam também, os prêmios subiram. Como eu disse, os prêmios estão nas máximas da temporada, sobretudo para vencimentos ali a partir de junho, julho e agosto, fortalecendo o carrego, né, a ideia e o conceito comercial de custo e carrego para a soja ao longo aí dos próximos meses. Se a gente for considerar para os próximos 7 meses, Alexandre, hoje, se o produtor rural for carregar essa soja, descontando quebra técnica e custo de armazenagem, e também o custo do dinheiro no tempo, né, o custo de oportunidade do capital, olhando a taxa Selic, já oferindo já queda, né, de meio ponto percentual, né, de 0,50. Você olhando a taxa Selic hoje, todo o custo financeiro do dinheiro do carrego, descontando o custo de quebra e armazenagem técnica, hoje a conta, né, a economia, né, a formação do preço e da estrutura do mercado aponta para um benefício de você carregar essa soja para, né, para pelo menos ali até outubro, né, buscando um fortalecimento ainda maior nos prêmios locais, te trazendo um potencial de valorização na ordem de R$ 15 a R$ 20 por saco. Então, claro, ficar dependendo somente de Chicago, nós vamos estar olhando um pouco um mercado mais volátil e olhando um copo um pouco, assim, um copo meio vazio, olhando para o dia de hoje. Se a gente for olhar o copo meio cheio, nós temos o cenário de câmbio que se fortaleceu, mas que principalmente a estrutura termo dos prêmios, né, incentivando a estratégia de custo e carrego. E para o comprador, essa estrutura termo diz o seguinte: compre a soja agora e não aguarde. Porque se você aguardar, você vai pagar um preço mais caro na rolagem ao passar os meses, né? A rolagem do set price. Então, sim, nós temos hoje temos uma luz aí no final do túnel, que é a estrutura termo aí dos prêmios e, né, a viabilidade do custo e carrego da soja para essa temporada 23-24, que nós não tínhamos
na temporada 22-23, porque nós tínhamos um custo de armazenagem muito maior, uma incapacidade de armazenagem técnica, porque ano passado nós tínhamos um cenário de excesso de oferta, né, e escassez de logística e capacidade estática de armazenagem, o que é ao contrário essa temporada, dada a quebra no Mato Grosso do Sul. Nós temos hoje caminhões sobrando, né, os fretes caindo em plena temporada, nós temos aí uma eficiência logística, certo? Não temos gargalos logísticos nos portos, sobretudo pelo fato da não concorrência entre o programa de exportação da soja com o milho. Isso torna com que os fretes fiquem a menos e permitir os fretes estarem caindo em plena colheita de soja no Brasil, ok? E, claro, todo esse cenário logístico e de capacidade de armazenagem esse ano permitem a viabilidade de uma estratégia de custo e carrego que tende a beneficiar o produtor, se a gente for olhar a estrutura, a formação do preço da soja, olhando a estrutura a termo, olhando prêmio, Chicago e dólar. Muito bem. Bom, temos aí então uma situação onde o produtor ainda tem possibilidades de ver esse mercado se movimentando de forma positiva. No entanto, o produtor precisa ficar atento às próprias contas, né, Vitor? Antes de tomar qualquer decisão, se espera ou se não espera, ele tem que saber a capacidade dele de poder se manter nesse período também, né? Com certeza, Alexandre, com certeza. Nós tivemos aí um forte ritmo de vendas, né, no interior, sobretudo na semana passada. Nas últimas 3 semanas, aí, passa de 10 milhões de toneladas de farm selling no Brasil. Esse farm selling está aumentando. À medida que vai entrando o colheite também no Rio Grande do Sul, muita da soja lá é fixar, mas é uma soja que já trocou de mão e muitas vezes não é contabilizado nesse ritmo de comercialização, que analistas falam algo em torno de 35% a 36% da safra. De certa forma atrasado, mas se você for olhar em detrimento do que era uma expectativa anterior de 162 milhões de toneladas, né, para 149, 150, estamos falando aí de uma quebra de potencial de safra que passa de 15 milhões de toneladas. Então, proporcionalmente, esse farm selling em relação ao ano passado, ele continua o mesmo, mas em termos de volume, ele sobe, né? Com essa queda da produção da soja, o farm selling, ele dispara e faz com que o mercado não fique tão ofertado como, né, mais otimistas, sobretudo do lado da originação, esperavam, né, sobretudo a China. Acreditava-se que teria aí prêmios aí em plena colheita, né, que seria agora essa janela piores do que foi ano passado, prêmios aí 150 centos por bushel negativos, olhando bases no interior, né, em Sorriso, na grande parte do Médio Norte. E nesse mesmo período do ano passado, nós estávamos falando em algumas regiões chegou a 400 centos por bushel abaixo de Chicago. Esse ano ainda está depreciado, mas não como outrora, né? Já estamos falando de um basis hoje, pode considerar atualmente, pode considerar algo ali perto de menos 200, menos 250 centavos por bushel abaixo de Chicago, mas olhando, né, assim, a ter uma sazonalidade lá para outubro, a gente espera um fortalecimento dos bases no mercado interno, ao passo que a indústria de soja no Brasil esmagadora ainda está com boas margens de esmagamento, tá? E está pouco coberta. Está pouco coberto por quê? Porque existe um represamento no mercado. E esse represamento, ele se vem de menor oferta no mercado interno, maior capacidade de armazenagem e um incentivo econômico da formação do preço da soja de levar essa soja no custo de carrega, que hoje é viável em detrimento do ano passado. Então, Alexandre, a gente for olhar os componentes, não é só Chicago, a gente tem que olhar Chicago, a gente tem que olhar a formação da curva de prêmios, tá? E, claro, a estrutura termo do câmbio. Se a gente for olhar lá para outubro, hoje já projetaria um câmbio de 5,8, 5,9, 5,9, né? Olhando a paridade. Então, se você for observar na paridade de exportação, nós temos um potencial de fortalecimento no preço da saca de soja em torno de 13 a 14 reais, somente na formação do preço a termo, você ir carregando a soja hoje. A estratégia do produtor, certamente, para poder se beneficiar dessa estratégia comercial de custo carrego seria ter ferramentas de gestão de risco, tá? Você saber
entrar numa posição e formar um piso de preço para saque em Chicago, olhando nos centavos por bushel, você fazer um piso de preço para soja em Chicago, comprando uma put, ou vendendo um contrato a termo, um swap com os bancos, enfim, com seus parceiros comerciais, você fortalecendo, né, você basicamente fortalecendo a base no mercado interno, com a passagem do tempo, dado esse pós-colheita, certo? Você tende a buscar na sazonalidade ali condições melhores de comercialização da sua soja. Tá? Então, a estratégia de custo carrego, ela está válida para essa temporada, ela é viável, mesmo você descontando todo o custo de armazenagem e quebra técnica e o custo financeiro do dinheiro, né? Se você for olhar o trade-off de custo financeiro. Justamente por quê? Porque você tem esse sentido via carrego cambial e principalmente a estrutura termo dos bases, né, dos prêmios da soja. Muito bem. Meu caro Vitor Martins, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a responder, inclusive, as perguntas dos nossos internautas aqui. Aos internautas, meu muito obrigado também pela participação. É sempre importante que vocês nos ajudem aqui a entender o mercado e fazer a pergunta certa para os profissionais, para os convidados aqui do Notícias Agrícolas. Só lembrando, você que está no YouTube acompanhando a gente, você que está nos dando audiência através do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no site oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Como eu disse, a gente tem a meta de chegar aí aos 100 mil inscritos, né? Estamos perto disso e a sua inscrição vai nos ajudar muito a conseguir alcançar essa meta aí. E óbvio, seu like, seu joinha ali é sempre muito importante para a gente. Vitor Martins, como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Enfim, como é que o pessoal pode ter mais informações da Amios e do Vitor Martins, Vitor? Alexandre, nós temos o nosso site, o pessoal pode acompanhar a gente na internet, no nosso website, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, né, as principais mídias. Vocês podem procurar ali o nosso trabalho no serviço da Amios. Somos especialistas em soluções de gerenciamento de risco, focado em commodities. Estamos aí há alguns bons anos aqui no Brasil. Somos uma empresa de Londres, né, uma empresa inglesa, mas com o DNA brasileiro aí, com toda a equipe que temos de profissionais no Brasil. E certamente aí, né, fica assim um convite, né, para a gente se encontrar aí nas páginas, no Instagram, né, no LinkedIn, e sempre estaremos à disposição com muita humildade para tirar dúvidas e auxiliar os produtores rurais, originadores de grãos na tomada de decisão comercial. Boa, Vitor. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação. Volte sempre. Obrigado. Bom final de semana. Bons negócios a todos. Até a próxima. Tá aí, Vitor Martins aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos entender o que aconteceu com Chicago, vamos ver o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia bastante negativo para os preços lá na Bolsa de Chicago e a gente vai dar uma olhadinha no que aconteceu por lá nesse dia de hoje. A gente tem aí um vencimento maio fechando com queda de 19,5 pontos a 11 dólares e 92 centes por bushel. Temos o julho fechando aí a 12 dólares e 5 centes por bushel, queda de 20 pontos mais 25. Temos agosto a 12 dólares e 2 centes por bushel, uma queda de 20 pontos mais 25. O setembro, 11 dólares e 87 centes por bushel, uma queda de 19 pontos. Esses são os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver para o milho como encerraram as negociações, também no vermelho. O milho perdendo menos, perdendo em torno de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. Maio, 4 dólares e 39 centes por bushel, queda de 1,5 ponto. Julho, 4 dólares e 52 centes por bushel, queda de 2 pontos. Setembro, 4 dólares e 61 centes por bushel, queda de 1,5 ponto. E dezembro, 4 dólares e 75 centes por bushel, queda também de 1,5 ponto. E para finalizar, temos o trigo
Trigo, na contramão aí do que aconteceu com milho e soja, acabou fechando de forma positiva. Maio, 5 dólares e 54 centos por bushel, 8 pontos de alta. Julho, 5,69, 7,5 de elevação. Setembro, 5,85, 7 pontos mais 25 de elevação. E dezembro, 6 dólares e 6 centos por bushel, também com 7 pontos mais 25 de alta. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.